Sala VIP. Muito bem, são 10 horas e 14 minutos. Agora, como o professor já me conhece, sabe que aqui a gente assovia e chupa cana, né? Então estamos aqui cuidando de Facebook, de e-mail, cuidando de pasta, de textos que estão aqui à frente, que tem um punhado, mas eu tenho que cuidar também do professor que está aqui comigo. Arrasta para próximo de você, professor. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Professor Robson Rodrigues, hoje o nosso convidado aqui de nossa sala VIP do Manhã Total. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Schneider. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre bom estar na companhia aí dessa dupla barra pesada. Aliás, pesadíssima. Pesadíssima. Apesar das caminhadas, passando em frente à sua porta todos os dias, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Cara, eu tô até pensando em te dar uma gorjeta pra você caminhar pra mim também, sabe? Muito bom. Eu já faço caminhada para um amigo, pro Paulo, o Joel, lá do Floresta. Ele já me paga mensalmente para me fazer caminhada para ele. É, né? Não é verdade? E outro dia minha mulher me pedindo também para fazer para ela. Eu falei, pô, mais um. Eu vou pegar o seu salarinho também. Não, porque é o seguinte, o médico pediu 3 coisas básicas, né? Ele falou que é para queimar gordura, beber muito líquido e fazer caminhada. Então o que acontece? Fim de semana eu tô compro uma picanha daquela, 2 dedos, né? E jogo na grelha e vou queimar gordura, né? Pediu pra beber muito líquido. Aí a gente vai lá tomar uma cervejinha, né? Então, bom. Agora a terceira tá difícil, viu, rapaz? Fazer caminhada. Por isso que eu tô achando que eu vou te pagar. Tá vendo só, Georgina? A ideia é essa. Ai, meu Deus. O professor Robson, ele sempre tem estado aqui com a gente em algumas oportunidades, tá? Ele apresenta palestras, participa de seminários e congressos, enfim, falando sobre essas coisas da nossa vida econômica, o que é, nada, das nossas empresas, e ele é consultor também tem a sua experiência. E aí, professor, hoje essa pauta é muitíssimo interessante. A empresa deve contratar uma pessoa com ou sem experiência, hein? E aí? Isso. Estou atendendo uma demanda, né? Nós falamos sobre isso, né? Isso. Porque aí tá, a empresa exige experiência. Agora, a pessoa está no mercado, ela não tem essa experiência. Como é que ele vai ter essa experiência para atender os requisitos daquela empresa? Como juntar isso? Bacana, Gilberto. No dia que você me pediu para a gente falar um pouco sobre isso, realmente bem sensato a gente comentar o assunto. Olha, esse negócio de ter ou não experiência, eu costumo dizer que é extremamente relativo, tá? Eu vou pegar um exemplo meu. Quando eu fui trabalhar pela primeira vez, eu tinha 18 anos de idade, né? Diferente de muitas pessoas que começam a trabalhar cedo, 12, 13, 15 anos, na nossa época, né? Tinha muito isso. Comecei com 12. Você começou com 12, você já me falou várias vezes, né? E eu tive a felicidade de começar só após fazer um curso técnico, então, enfim, eu estudei primeiro. Mas não tinha experiência nenhuma de trabalho, né, de empresa. E aí, eu costumo dizer que a gente tem que ter, na verdade, uma atitude. Isso é fundamental. Eu estava lá em casa, depois de ter concluído o meu curso, chegou um colega meu que já estava trabalhando, perguntei para ele se na empresa, a minha formação técnica é enfermagem. Totalmente diferente, não é verdade? Normalmente as pessoas ficam surpresas mesmo, né? Com certeza. Porque eu dei uma guinada muito grande. Mas aí eu perguntei para ele se a empresa que ele trabalhava precisava de um enfermeiro, era uma construtora civil, a Martins e Klein, não sei se você lembra dela, construiu o Ipatingão. Sim, me lembro. Eu trabalhei naquela empresa, 5 anos. E aí o Celinho, na época, falou, Robson, eu acho que realmente a empresa está precisando de uma pessoa nessa área. Fui lá, conversei com o diretor da empresa. A única pergunta que ele fez para mim foi o seguinte, você sabe fazer injeção e curativo? Eu falei, isso aí sim, senhor. Fiz um estágio no Márcio Cunha durante 12 meses, né? Então eu sei fazer isso, mas também já atendemos casos de fratura, de desmaio, de sangramento e tudo mais. E normalmente é isso que acontece em construção civil, não é? Quer dizer, eu falei aquilo que ele precisava ouvir. Ele falou, esse é o cara que eu quero. E aí, então, que eu entrei na empresa, eu comecei a trabalhar, uma empresa pequena, relativamente pequena, tinha muitos departamentos. Eu aprendi a trabalhar com o setor de compras,
trabalhei no setor de departamento pessoal, porque naquela época não existia essa questão de recursos humanos, e trabalhei com a área financeira. Então eu aprendi a fazer envelopamento. Antigamente, naquela época, a gente ia para o banco, era Benge, a gente ia para o banco fazer envelopamento para fazer pagamento nos canteiros de obras da empresa no final do dia, na sexta-feira. Então, na verdade, Gilberto, eu aprendi uma coisa. A gente tem que se especializar numa área, mas a gente tem que entender o seguinte, que o mercado ele precisa da gente e a gente tem que estar disponível para isso. Então, se eu ficasse naquela, não, eu só mexo com enfermagem, não faço mais nada, possivelmente eu não teria aprendido muitas coisas que eu aprendi ao longo da carreira para poder chegar lá. Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante. Essa questão de ter experiência ou não, isso é relativo. Agora, vamos imaginar o seguinte, se a gente for pensar nessa pergunta que você está me fazendo, o candidato é melhor aquele que tem experiência ou aquele que não tem? Vamos pensar em 3 aspectos básicos que a gente vai comentar aqui. Muito bem. Deixa a gente dar um intervalo, então, para a gente voltar com esses 3 aspectos, né, do que a empresa tem, então, que fazer nesse sentido de ter a pessoa para fazer dela um profissional. Uhum. Ou, se não, tem essa empresa que, de repente, quer a pessoa já com certa experiência. Isso. Agora, como é que o profissional vai ter experiência? São coisas que a gente tem que... Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Eu fico me imaginando aqui, quando entrei no rádio, lá em 79, tem tempo, né, velho? Tem tempo. Tinha gente que nem tinha nascido ainda. Eu tinha trabalhado em armazém, tinha trabalhado em loja de confecção, depois loja de tecido, depois como vendedor de consórcio de carro, da Fiat. Olha só. Lembra daquele Fiatzinho 147? Lembra. Já vendi muito consórcio daquele carro. Aí veio o diretor lá da emissora, nosso queridíssimo, sempre o Odilon Lagares, da Mundo Melhor naquela oportunidade, que era um locutor. Eu não sabia locução. Ele me coloca para fazer teste. Depois que entro como locutor, ele quer um redator para os noticiários de esporte. Eu também não sabia sequer datilografar. Ele falou, você tem que aprender, dá seu jeito. Perfeito. Né? E um dia eu fui me ver diante de um computador também, ali pelos idos de 2003, aí já aqui na emissora de Ipatinga, sabia nem o que era um teclado para poder ver computador, nem para abrir um site eu sabia. Pensa bem. E tive que aprender. Então tem dessas coisas e é preciso essas oportunidades para profissionais, não é, professor? Acho que essa é interessante, né? Com certeza. As empresas precisam ver o momento, tá, Gilberto? Na verdade, existem 2 situações. Primeiro, o seguinte, a empresa ela tem que definir se ela precisa de um profissional formado porque ela tem urgência em resolver alguma situação dela para ela ser mais competitiva no mercado. Então, esse é um ponto. Ou se ela tem tempo de preparar uma pessoa que virá a ser o profissional que ela espera. Então, ela tem que definir. Esse é um ponto, não uma condição sine qua non. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor. Saudades do professor Robson, agora no curso de pós-graduação. Estou procurando seguir o estilo do grande mestre. Abraços, Newton César. Você está fazendo discípulos. Tá grande Newton. Né? Esse é o Newton César. Bacana. Obrigado, Newton. Um abraço. Já já a gente volta. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Robson Rodrigues, né, consultor. Nessa área empresarial, é professor. Você está dando aula ainda em alguma instituição ou você está, por enquanto, você só está mesmo nas palestras e afins? Esse ano eu me desliguei da Unipac, até para eu terminar meu mestrado, né? Porque tem uma demanda muito grande, a gente já tem que dar uma focada, sabe? Mas eu estou dando aula na pós-graduação do Pitágoras, ali em Ipatinga. Nós estamos, inclusive, pertinente ao nosso assunto, porque é um MBA em gestão de pessoas. E o módulo que eu estou desenvolvendo lá é exatamente sobre recrutamento e seleção de talentos. Muito bom. Nesse sentido que a gente está conversando do profissional com experiência, sem experiência, vamos fazer o profissional. O que é que a empresa deve fazer então, professor? Bom, Gilberto, primeiro é o seguinte, a empresa tem que conhecer detalhadamente todas as tarefas, todas as atividades que existem em seus processos.
Por que isso? Porque ela tem que, ao entender todas as tarefas, ela tem que descrever detalhadamente para saber quais são as competências necessárias e quais os critérios que serão estabelecidos para selecionar alguém no mercado. Então esse é o primeiro ponto que a empresa tem que ter. Hoje a gente vê muito as empresas contratando, recrutando pessoas de uma forma muito aleatória, sem conhecer exatamente qual que é o papel do profissional dentro da empresa. Ao conhecer esse ponto, aí nós podemos dividir isso em 3 aspectos: o conhecimento, as habilidades e a atitude das pessoas. Então, que conhecimento que a pessoa tem que ter? É algum conhecimento específico ou pode ser generalista? Esse conhecimento tem que ter algum idioma, alguma outra língua? Ela tem que ter um conhecimento de informática específico, algum software diferenciado? Que tipo de formação que essa pessoa tem que ter? Dentro de uma engenharia, se tem que ser engenharia elétrica, mecânica, metalúrgica, de produção, enfim. Ela consegue desmembrar esses aspectos. Segundo, quais as habilidades que as pessoas têm que ter? Às vezes também conhecimento pode ser adquirido com a experiência, né? Ao longo dos anos as pessoas vão adquirindo experiência, um know-how, o pulo do gato, né? E essas coisas muitas vezes não conseguimos passar. O pulo do gato é meio difícil de passar, né, Gilberto? Às vezes vai muito com um aprendizado mesmo, é o dia a dia. Bom, mas em que a pessoa tem que ser boa? Ela às vezes tem que ser boa em conversação, outras vezes ela tem que ser boa em saber trabalhar em equipe, outras vezes a pessoa tem que ter a habilidade de ter um raciocínio rápido, de ser proativo, de dar ideias, de colocar em prática, enfim, tem que tipo de habilidade? E terceiro ponto, então, na hora que ela passa a definir essas competências, qual que é a atitude que as empresas esperam das pessoas? E atitude, a gente vem falando isso aqui várias vezes, né? As pessoas, infelizmente, não estão tendo essa atitude. Na verdade, o que as empresas... A gente escuta muito de empresário dizer o seguinte: o que eles esperam das pessoas jovens, principalmente, que estão indo no mercado de trabalho, é correr risco, é empreender, é ter a capacidade de aprender várias coisas e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso são coisas que a empresa ela tem que definir. E aí, reforçando o que eu havia dito anteriormente, a empresa tem que ver o seguinte: para ela ser competitiva no mercado, o profissional que ela precisa, ele já tem que vir pronto? Essa é uma pergunta. Se vier pronto, ela tem que saber que pode ser que ele venha com vícios de outras organizações e que talvez não se adeque à realidade daquela organização. Se ela tiver tempo de preparar alguém, ela pode recorrer a jovens no mercado, e é o que muitas empresas estão fazendo, tá, Gilberto? Grandes organizações estão buscando jovens no mercado, estão preparando, são os chamados programas de trainee, né, para que os jovens sejam preparados para a cultura daquela empresa, para aquele tipo de competitividade que a empresa precisa. Então, o lado organizacional, ele requer isso. Ele tem que pensar nesse aspecto. Agora, o segundo ponto é a pessoa, o candidato, o jovem, né, que a gente pode... Né, quero que você fale para ele logo após a gente voltar, então. E o candidato que não tem experiência, o que ele deve fazer, se as empresas normalmente buscam pessoas experientes no mercado. E aí? Essa daqui é que vai pegar, tem muita gente querendo saber o que fazer nesse sentido aqui, né, ok, professor? vamos lá. Então, vamos ver daqui a pouquinho, tá? Manhã Total, Gilberto Medeiros. Hoje estamos conversando com o professor Robson Rodrigues e falando sobre o que a empresa deve contratar, uma pessoa com ou sem experiência. Bom, sobre a experiência, sobre esse processo todo, tal, um segundo ponto que o professor coloca, e o candidato que não tem experiência, o que é que ele deve fazer se as empresas estão buscando pessoas experientes no mercado, professor? Bom, Gilberto, aí vamos lá, algumas dicas. Primeiro o seguinte: se ele está estudando numa instituição, seja uma faculdade, procura saber primeiro lá se na escola dele tem gincanas, feiras, apresentações de trabalho, se fazem visitas técnicas a outras empresas e participa delas, de todas. De preferência, esteja envolvido sempre com essas situações. A gente tem alunos dentro de sala de aula que estão estudando e não estão trabalhando. Então, uma outra dica que eu dou também, eu falo muito para o aluno, é o seguinte: identifica um professor, uma área de atuação do professor, e
se coloque disponível para ajudá-lo a fazer algum trabalho, a desenvolver um treinamento, acompanhá-lo numa consultoria, ou seja, seja proativo, tenha essa iniciativa, porque isso é bom, as pessoas estão observando isso. Segundo, se ele for mais jovem e ainda não está dentro de uma faculdade, às vezes está num segundo grau, por exemplo, participa de movimentos de grupos de igrejas, de igrejas evangélicas, igrejas católicas, vai fazer uma leitura de folhetim, né, dominical nos cultos, nas missas, participa de campanha, enfim, mostra atuante para aquelas pessoas, porque é o seguinte, Gilberto, eu comecei minha carreira participando de grupo de jovens. É verdade. Aí chegava no domingo e ia lá... Eu tô rindo porque foi o que aconteceu comigo. Mas não é isso? Sou radialista porque estava em um grupo de jovens como coordenador naquela oportunidade. E aí a gente tinha o quê? Você aparecia. Né? Porque... é mais ou menos isso aí, só que tem que tomar um cuidado, viu, Schneider? Mas é o seguinte, lá dentro desses grupos tem adultos que são profissionais que trabalham em empresas e estão observando a postura dos jovens. Então, de repente, se ele participa desses movimentos, tem uma outra coisa importante nisso aí. Ele aprende a ver as dificuldades, né? Você já participou de grupo de jovens, você sabe disso. A gente tinha que fazer forró, tinha que fazer festa junina, aí você tinha que sair, né, coletando agasalhos, alimentos, lenha para fogueira, e freezer, geladeiras, fogões, enfim, isso tudo te mostra trabalhar em equipe, te mostra ter meta, objetivo, você vai em busca de resultados. Ali dentro tem um outro detalhe. Os seus colegas que estão ali, estou falando para o jovem lá de 14, 15, 16 anos, seus colegas vão ser futuros gestores dentro de outras organizações e eles vão ver o seu nível de comprometimento com os resultados desde mais novo. Então isso é muito importante. Agora, só isso não é fundamental, só isso. Tem que ler muito, Gilberto. Ouvir rádio, ouvir o Manhã Total, ver telejornais, ler jornal, revistas, livros, ter um senso crítico e, acima de tudo, saber conversar sobre qualquer tipo de assunto. Nesse MBA de gestão de pessoas que nós estamos fazendo lá no Pitágoras, tem uma gestora lá que ela é gerente de recursos humanos de um banco aqui na região. Ela deu um seguinte exemplo para a gente lá. No mês passado eu precisei de uma pessoa, um jovem candidato, para poder preparar essa pessoa para atuar em vendas. E ela fez a pergunta para a pessoa seguinte: o que você entende de vendas? E a resposta que ela teve foi nada. Então, assim, a pessoa vai para um processo de seleção, não procura conhecer sobre o assunto, não procura conhecer sobre a empresa, e ela vai lá cru de tudo. Então, Gilberto, não adianta. Se a pessoa não tiver realmente predisposta a se preparar para enfrentar um mercado de trabalho, enfrentar uma entrevista de emprego, saber o que a empresa está precisando, que tipo de segmento que aquela empresa atua, ela tem que ter noções básicas. E eu vou te falar uma coisa que o pessoal lá tem gente de Usiminas, de Acesita, da Aperam, da Senibra, bancos, da Unimed, tem um monte de gente. Eles estavam falando com a gente o seguinte: o que nós queremos ver no candidato é se ele sabe, se ele tem conhecimento, se ele tem postura, se ele tem atitude. Porque a parte técnica nós estamos dispostos a ensinar quando ele entrar dentro da empresa. O problema é que as pessoas vão para lá e não sabem conversar. E aí começa a falar gíria, não tem proatividade, não sabe se comportar, não tem postura para se comportar num processo de seleção. Então, na verdade, Gilberto, as empresas hoje, o que elas têm passado para a gente elas estão dispostas a investir em pessoas que não têm experiência, desde que percebam que elas têm atitude, postura, comprometimento, seriedade. É isso que eles têm falado muito com a gente. Então, isso é fundamental, tá? É essa a dica que eu dou para esse jovem que não tem experiência. E, acima de tudo, ousadia. Ele tem que ter ousadia. Ele tem que chegar e fazer igual na nossa época. Ah, você sabe fazer isso? Não sei não, mas se você me ensinar, eu faço. Não é verdade? Esse é o caminho. E ele só vai colher bons frutos em médio e longo prazo.
Para aqueles jovens que acham que as coisas acontecem no simples estalar de dedos, a minha dica é o seguinte: invista na carreira dele. Estude muito, leia muito e procure pensar que ele só vai crescer daqui a 5, 6, 7, 8 anos de carreira. Aí ele vai deslanchar realmente. Muito bom, daqui a pouquinho a gente retorna e a gente fecha esse nosso papo com o professor Robson Rodrigues, conversando aqui com a gente no programa de hoje. 10h52, agora 10h52, o professor Robson aqui comigo, no Manhã Total, hoje em nossa sala VIP. Professor Robson Rodrigues, aí é o seguinte, esse terceiro ponto do foco dessa coisa do profissional experiente, não experiente, como adquirir experiência, estreitar essa parceria entre empresa e academia, como é que funciona isso? Bom, Gilberto, antes de falar sobre isso, eu queria só falar 3 palavrinhas que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. O que nós recomendamos para o jovem, então, que não tem experiência? Audácia, humildade e atitude. Cara, se precisar de fazer um estágio de graça, vai lá e faz. Bate na porta aqui, Gilberto, eu quero aprender, me ensina. Robson, eu quero aprender, deixa eu te acompanhar num treinamento, numa consultoria, deixa eu viajar com você, ver como é que é. Então, as pessoas têm que ter audácia, humildade e atitude. Por que eu falo de estreitar parceria entre empresa e academia? Por 2 pontos importantes. Primeiro, as empresas, a partir do momento que elas passam a conhecer as necessidades dos seus cargos detalhadamente, e quais competências elas precisam nos profissionais, ela pode buscar uma parceria com as academias, né? E aí eu estou falando de cursos técnicos e de cursos superiores, para encontrar dentro dessas instituições de ensino alunos que tenham um perfil que se enquadrem dentro das competências que eles estão buscando para os cargos dentro das organizações. E aí eles têm que enxergar a possibilidade de abrir possibilidades de fazer estágios, desenvolver trabalhos lá dentro, para enxergar nos jovens que estão chegando no mercado as competências e os potenciais que eles têm para poder entrar dentro da empresa. Para a academia, é fundamental enxergar nas empresas que elas precisam de ter alunos com potencial para desenvolver trabalho dentro das empresas, para ajudar o empresário a crescer. Então, Gilberto, se houver uma parceria entre a academia e as empresas, nós vamos conseguir colocar lá dentro jovens que estão dentro da faculdade, que estão dentro dos cursos técnicos, que têm potencial e que precisam ter oportunidades. Outra coisa, muita gente às vezes me pergunta o seguinte: Robson, mas a gente vê muito no mercado que tem ainda QI, né? Que é o quem indica, né? Quem indica. Gilberto, isso vai sempre ter, porque a partir do momento que a gente conhecer uma pessoa que tem potencial, que é comprometida, que tem responsabilidade, seriedade, você vai indicar ela para poder trabalhar dentro de uma empresa. Agora, só o QI não basta, não. Ela entra, mas se ela não tiver compromisso, responsabilidade, audácia e atitude, ela não fica também, não. Então, tem que ter uma dosagem do que a empresa pode oferecer para o mercado, de buscar pessoas talentosas, porque tem muita gente cheia de talento aí, mas é preciso que o jovem acredite no potencial dele e tenha a audácia, a humildade e a atitude para fazer a diferença no mercado. É isso que a gente está recomendando para os jovens de hoje. Muito bem, o professor Robson Rodrigues, ele atende para palestras, enfim, ele atende para consultoria, você pode fazer contato. Os seus contatos quais são, professor Robson? Pode entrar no nosso site www.robsonrodrigues.com.br. Nós estamos nas redes sociais, Facebook Robson Rodrigues, no Twitter RR Palestra Show e tem o e-mail, é robson@robsonrodrigues.com.br. Fazendo contato conosco, vai ser um prazer ajudar as empresas, né, através das nossas consultorias, treinamentos, palestras que nós realizamos na área de gestão e de uma maneira geral, viu, Gilberto? E através também do celular? 8788-5205. 8788-5205. Muito bom. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que a gente agradeço. se vê por aí, tá bom? Mais uma vez, né, a oportunidade. Vamos pensar no próximo tema, não é isso? Vamos pensar pra gente continuar dando as dicas pro pessoal. Beleza. Obrigado mais uma vez. Um bom dia para vocês. Bom trabalho. 10h56.